Antes de tudo, pedindo já agora, você já sabe, deixa o like, se inscreva no canal que isso é muito importante para este que vos fala. Desde já, muito obrigado pela parceria e vamos direto ao ponto. Se você acompanhou o futebol brasileiro, principalmente em 2019, com certeza ficou muito a par do trabalho de um certo treinador português. Ele comandou o time de maior torcida do Brasil e conseguiu grandes resultados com o Flamengo. Velho conhecido do futebol brasileiro, Jorge Jesus não descarta assumir a seleção. Em entrevista ao canal português Sport TV, veja bem, não é o Sport TV, no aeroporto de Lisboa, o ex-técnico do Flamengo foi questionado sobre as especulações envolvendo o seu nome para assumir o cargo deixado pelo Tite no final de 2022. Quem não gostaria? Há algum treinador no mundo que não gostaria de treinar o Brasil? Ninguém falou comigo. O meu contrato acaba em maio, depois vamos ver o que vai acontecer. Só tomo atitudes quando acabar a temporada, é assim que faço sempre. Não tomo decisões rápidas. Verei se fico na Turquia ou não, afirmou Jorge Jesus. Quem não gostaria de treinar a seleção do Brasil, só se tivesse para treinar o Real Madrid ou o Barcelona. Se estou disponível para assumir uma seleção, poucas seleções eu aceitaria, mas pode ser uma hipótese sim treinar o Brasil. Só aceitaria seleções que pudessem dar títulos, é assim que escolho os meus clubes. Dificilmente treino um clube que não possa ganhar nada. Ele completou. JJ teve sua carreira como um jogador. Filho de Virgolino de Jesus, ele foi um jogador de futebol lá nos anos 70. Retirou-se em 1989 com 35 anos, depois de passagens na segunda divisão e na terceira portuguesas. Mas na verdade mesmo, o que ele deu certo foi na carreira como treinador, passando por várias equipes como o Belenenses, o Braga, o Benfica, e esse sim com muitas passagens, o próprio Flamengo, o retorno ao Benfica e até mesmo o Fenerbahçe. Jorge Jesus tem uma carreira extensa mundo afora. Foi no Flamengo que ele ganhou a projeção mundial, conquistou Libertadores, Campeonato Brasileiro e várias honrarias por aí. Com mais títulos do que derrotas no clube rubro-negro, muitos afirmam que 2019 foi um ano fora da curva do JJ. Sempre muito especulado em voltar ou não pro Flamengo, Jorge Jesus gera muita especulação por aí. E agora, associado ao nome da seleção brasileira, principalmente após a sua entrevista, o seu nome deu o que falar. O seu estilo de jogo propositivo chama a atenção por onde passa. Nas palavras dele, não há um bom treinador sem bons jogadores, e não há uma boa equipe sem um bom treinador. O treinador é como o jogador, ele nasce, desenvolve e se potencializa. A minha escola, a minha faculdade foi a prática, o treino e foi o jogador. Aí é onde você se cria treinador, mas nem todos conseguem ser treinadores. Para isso é preciso ter criatividade, como existe em outras atividades. Aqueles que copiam muito dos outros nunca vão ser treinadores top. Temos que estar ligados em tudo que se passa, mas você tem que ser um criador. Não tenho medo nenhum de assumir que eu e minha equipe criamos uma metodologia de treinos e a desenvolvemos. Tudo fica pela minha conta. Técnico, disciplinador e linha dura, Jorge Jesus gosta que suas equipes atuem com a posse de bola agressiva, com seu time circulando rápido a bola, com muitos jogadores à frente da linha da bola e com uma defesa sincronizada e sempre alta, quase na linha do meio de campo. Ele também gosta do chamado perde e pressiona. Perdeu a bola? Avança rápido, mata a jogada e não deixa o jogador adversário escapar. Seu esquema de jogo preferido é o 4-1-3-2. A ideia é sair para o ataque através de passes curtos, trazendo o volante para fazer a saída de bola entre os zagueiros, projetando os laterais no primeiro momento e utilizando os 5 jogadores mais ofensivos em constantes movimentos de apoio ao companheiro com a bola ou atacando espaços em profundidade. Muitos afirmam que o trabalho mesmo do JJ foi apenas potencializado no Brasil e que na Europa principalmente ele não tem destaque, principalmente por ter se relacionado muito tempo com o Flamengo e ter uma identificação com o clube rubro-negro, e além, claro, de muitas pessoas que não atribuem a ele a característica de um treinador de seleção, ele tem a antipatia de muitos. Mas primeiramente eu quero ouvir a sua opinião. Você seria a favor do JJ treinando a seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários, claro, pois a sua opinião é importante demais pro canal, e principalmente para que eu entenda o que você tá pensando. Não sei se há, mas Ninguém falou consigo, não? Não, ninguém falou comigo. Leva aí a mola para quantos? 2 meses? 3 meses? O contrato toda a gente sabe que acaba em maio. Depois vamos ver o que é que vai acontecer. Eu não quero tomar nenhuma atitude, sempre foi assim. Eu só vou tomar as minhas atitudes quando acabar a época. Foi durante os anos que eu tenho como treinador, é assim que eu faço. Não quero estar a tomar decisões já. E portanto é o que vai acontecer, porque logo se vê o que é que vai acontecer, se fico na Turquia, se não fico, logo se vai ver. A seleção do Brasil é um sonho para si. Mas quem é que não gostava de treinar a seleção do Brasil? Alguém? Não sei se há algum treinador que não gostava. Só se tivesse a treinar o Real Madrid ou o Barcelona. Portanto, estar numa grande seleção pode ser uma das hipóteses. Seleção? Poucas. Mas pode ser uma hipótese.
Uma vez falou de clubes assim, seleções é que o chamavam. Direi que é aquelas que podem dar títulos, que tu podes jogar para ganhar alguma coisa. É assim que eu penso, é como nos clubes que eu escolho. Não vou para nenhum clube que eu... Não, tirando algumas exceções que podem aparecer no mercado, mas dificilmente eu treino num clube que eu veja que não posso ganhar nada. E voltar ao Flamengo é uma hipótese? Tudo é hipótese na minha carreira. Portanto não ponho nada de parte. Bom, sua opinião eu não sei, mas a opinião de outros jornalistas e comentaristas já sabemos. Walter Casagrande rechaçou a possibilidade. Se liga aí. Todos esses treinadores que estão sendo pretendidos pela CBF, eu concordo, para mim Ancelotti e depois Abel Ferreira, eu não penso em nenhum outro. Eu descarto Jorge Jesus. O cara fez um trabalho de 9 meses e não tem contraprova nenhuma, sabe? Ele foi maravilhoso em 19 e depois não teve contraprova. O Abel tem contraprova. Vem ganhando, continua no Palmeiras, enfim, então eu penso nos dois. Só que nenhum deles tem experiência de pegar time só de vez em quando. Os trabalhos deles sempre funcionaram treinando todo dia, de manhã, de tarde, conversando com o jogador, convivendo, colocando uma ideia tática, uma ideia comportamental, uma ideia mental, um trabalho psicológico diário. Então o resultado ele é muito mais fácil de conquistar se você é competente, tendo todo dia os mesmos caras para treinar, conversar, principalmente o Abel, que o Palmeiras troca um pouco o time, né? O Abel já faz uns 2 anos aí, 3, que a base do Palmeiras é a mesma. Agora, uma coisa é você pegar a seleção segunda-feira passada, né? Não tô falando do Ramon, tô falando de treinador que vai chegar para você pegar na segunda-feira passada, treinar 3 dias e jogar e depois só ver os caras em junho, né? É tudo novidade para todos esses treinadores. Nenhum desses treinadores já passou por uma situação como essa. Todos eles são muito fortes, principalmente Abel e Ancelotti. Os dois são muito fortes em trabalhar a cabeça dos jogadores diariamente. Já Mauro César Pereira defende que sim, JJ seria importantíssimo para a seleção brasileira, principalmente para o Flamengo, para derrubar quaisquer fantasmas de sombra do JJ. Se liga aí. Esse é um aspecto extremamente importante, seria um serviço que a CBF prestaria ao Flamengo, já que ela agora ajuda o Chelsea aí, o estado do André, ajuda o Flamengo também, livra desse assunto, né? E seria talvez bom, porque na minha opinião, pelo menos, o Jorge Jesus é disparado o melhor técnico estrangeiro, o melhor trabalho feito no Brasil. Disparado, mas disparado. O que ele fez em 6 meses, ninguém chegou perto. É que outros, né, ficaram por mais tempo e tudo mais. Estou falando de jogo no campo. Olha para o campo, vê o que o time do cara fazia e o que outros fazem. É muito diferente. É um outro patamar. Agora, se ele reproduziria isso na seleção, já não sei. Porque tanto no Benfica quanto no Fenerbahçe, ele fracassou até agora. Ele não atingiu os objetivos esperados. Porque também é assim, né? O Trajano estava lembrando, o Juca estava lembrando, o próprio Ancelotti já está agora numa situação em que ele pode passar uma temporada sem ganhar nada com o Real Madrid. E a gente sabe que no Real Madrid você passa um ano sem ganhar nenhuma taça, de repente você pode ser demitido por conta disso, né? O nível de exigência é muito alto. Isso acontece de fato, mas minha opinião, o que ele fez aqui foi um trabalho muito superior de qualquer outro. Estou falando de jogo jogado. Não é lógico que ele fica mais tempo, pode ganhar mais títulos, é evidente. Agora olhar o que o time dele fazia em campo e outros faziam, a diferença é brutal. Brutal. Agora, não sei se ele conseguiria repetir. Porque até agora ele foi para 2 clubes, no Benfica ele pediu contratações, os portugueses fizeram e não deu certo, não alcançou os objetivos, foi demitido e agora está esperando terminar o contrato, provavelmente sem ganhar nada. Já foi eliminado da Europa League, o título turco está distante, então deve sair de lá já em busca de alguma coisa. Agora que ele tem muita vontade de assumir, me parece bem claro, né? Sobre a seleção brasileira, acho muito provável. Agora, outra questão também, acho que para lidar com os jogadores da seleção, principalmente de estrelas internacionais que jogam na Europa, aquele jeito dele, às vezes, um pouco indelicado na beira do campo, acho que não rola também não. Não rola também não. Acho que ele vai ter que, se for maneirar um pouquinho, sabe? É diferente. É outra história. Apesar de Jorge Jesus ser um dos nomes especulados, o favorito da CBF é Carlo Ancelotti. No último fim de semana, o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, admitiu interesse no italiano, que tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024. Na
Nas palavras dele, Ancelotti não é só o favorito dos jogadores, como também é o da torcida. Em todo lugar que eu vou no Brasil, em todo estádio, ele é o primeiro nome que os torcedores me perguntam. Marrocos e Brasil se enfrentaram na própria cidade natal da equipe marroquina e novamente a seleção brasileira decepcionou. Eu me arrisco a dizer com toda certeza, se me permitem, é inferior a que estava na Copa do Mundo. Obviamente com alguns desfalques, mas também com algumas decisões tomadas por Ramon Menezes, mesmo que testando, foram meio incongruentes e impossibilitaram a seleção brasileira de poder jogar o mínimo possível contra Marrocos. O treinador interino Ramon Menezes provou que não está pronto para comandar definitivamente a seleção, com muitas falhas táticas e técnicas que comprovaram que certos nomes não deveriam ter sido chamados, que a seleção brasileira ainda está traumatizada com um resultado negativo, mesmo com nomes que foram diferentes em sua maioria dos que estavam na Copa do Catar. A seleção brasileira novamente pode-se dizer que passou um vexame, um pequeno vexame, foi um amistoso, é claro, não foi numa Copa do Mundo, mas aí fica a dúvida, será que a seleção antiga, quando enfrentasse o Marrocos, perderia para os marroquinos se enfrentassem na Copa do Mundo? Fica apenas um questionamento. Alguns chegaram até a dizer que a seleção com o Tite era bem melhor, que pelo menos nos jogos pequenos não chegava a perder. E quando os estreantes em alguns casos chegaram a jogar mais que muitos caras medalhões que estavam ali, é porque realmente a gente tende a se preocupar. Para muita gente que falava que o Neymar era o problema, novamente outro balde de água fria. Contra Camarões foi a mesma coisa na Copa. Quando o Neymar esteve ausente, a seleção perdeu por 1-0, sem nenhuma criatividade, e muita gente falou que não tinha relação com o Ney. Mas é um fato que inclusive contra a própria Croácia, o Neymar mostrou que sim, ele é muito mais a solução que o problema. Esse ciclo da Copa tem muito a oferecer. A seleção brasileira precisa se maturar e muito, corrigir algumas peças, trazer outras peças de volta e conseguir se reafirmar no cenário nacional. Aquela seleção brasileira temida de antes está fazendo muita falta pra galera. Aquela seleção que dava medo, que brincava e abusava de grandes dribles, jogadas bonitas e resultados contundentes, está fazendo falta pro torcedor. E desde a Copa do Mundo de 2006 a galera sente falta disso. Parece um ciclo inenarrável de decepções, frustrações e problemas que não saem. Mas você que é torcedor assim como eu da seleção, vai torcer sim pra esse panorama mudar. Pode ser difícil, mas com o Carlo Ancelotti, de repente, as coisas podem alterar.